Queria que você encontrasse Lucas capítulo 10. A partir do versículo 38. Lucas 10, 38. É uma passagem muito conhecida, mas eu sei que Deus, Ele sempre renova em nós a sua palavra, Ele sempre nos dá uma mensagem, Ele sempre procura nos orientar com aquilo que a gente lê às vezes, tantas vezes. E esse texto falava muito ao meu coração e eu quero compartilhar com todos os irmãos nessa noite. Vamos ler Lucas 10, 38, diz assim: E aconteceu que indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu o quê? A boa parte, a qual não lhe será o quê? Tirada. E esse texto fala ao meu coração, porque Marta, irmãos, ela estava o quê? Jesus disse assim: tu estás ansiosa, afadigada, com tanta coisa, uma só te bastava. E eu vou, irmãos, trazer para vocês algo que Deus falou no meu coração. Porque isso é uma doença do nosso tempo, ansiedade, mas Jesus já estava falando de ansiedade lá. Há 2000 anos atrás. Nós sabemos que hoje muita gente vive ansioso, e muita gente hoje é diagnosticada, né, com ansiedade. Tem gente que tem arritmia, tem pessoas que... E a neurociência, ela quando fala de ansiedade, ela descreve alguns sintomas da ansiedade. E um dos sintomas da ansiedade é a falta de atenção, a falta de conexão. É uma pessoa que não consegue focar nas coisas, centrar nas coisas. E nós observamos, irmãos, que isso, apesar de ser algo que Jesus falou lá no passado, nós observamos que hoje isso é muito real no nosso meio. Eu digo isso porque quem de nós aqui não tem isso? E nesse corre-corre do dia a dia, irmãos, quantas e quantas pessoas nós encontramos, e até eu me coloquei nessa posição, que eu me sinto, às vezes, você está fazendo algo, mas sua cabeça está... Quem aqui já passou por isso? Só eu, né? Não é? Não conseguimos o quê, irmãos? Focar. Não conseguimos focar naquilo que Deus quer, naquilo que a palavra de Deus mostra, naquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Não conseguimos concentrar. E você sabe o que é concentrar? Concentrar é o ato de você direcionar ou de você fazer com que sua atenção volte àquilo que você estava prestando atenção, que agora não está mais. Isso é focar, isso é orientar. É você ordenar sua atenção que ela agora se volte para aquilo. Porque às vezes, irmão, nós estamos ouvindo uma coisa e a cabeça está lá. Eu fico observando que nesses cultos assim que tem apresentação de criança, que é meio disperso, que criança, você sabe, né? Fica aqui, aí ele está lá do outro lado, aí traz para cá. Nisso aí a igreja vai voando, não é? E às vezes nós estamos mais ou menos assim como Maria, como Marta. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, nós temos um grande problema nesse tempo,
por causa de um aparelhinho chamado celular. E muita gente senta na mesa com o celular assim, né? Ele come, mas não saboreia. Ele engole. Sabe nem o que gosto tem. Só se tiver muito ruim. Se tiver muito ruim, aí ele quer isso, né? Isso tem tirado a atenção de muita gente, esse aparelhinho. E a gente hoje, irmãos, estão entregando isso para as crianças, para ter paz. É uma paz que tu vai ter agora, mas lá na frente não vai ser paz, não. E eu fico observando na Bíblia que Deus, às vezes, tem alguns mecanismos de nos trazer de volta para o foco. E nem sempre é bom. Porque Deus não faz isso com crianças, mas Deus faz isso com pessoas que Ele tem projetos. E às vezes, irmãos, para Deus nos trazer por foco e nos tirar daquilo que nós estamos voando, vagueando, dá um pouquinho de trabalho e nem sempre é bom. Eu estava lembrando de Davi, irmãos. Davi, de 150 salmos que tem na Bíblia, Davi é compositor de 73. Mas teve épocas na vida de Davi que ele deixou de compor e de cantar. Fica famoso. 1 Samuel capítulo 18, versículo 5, a Bíblia diz que Davi agora já tinha matado o gigante. E ele se tornou um dos principais, onde Saul ia com ele para todo que é lugar, e tudo que Saul mandava ele fazia. A Bíblia diz, irmão, se você ler, versículo 6, sucedeu, porém, que vindo eles, não, bota no 5, só para a gente entender. E saía Davi onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente, sobre o pessoal da guerra, na frente desse povo. Ele não era agente de guerra, ele estava sobre o grupo que era a cabeça da guerra, que era a frente da guerra. E era aceito aos olhos de todo o povo e aos olhos dos servos de Saul. Ele ficou famoso depois que matou o gigante. E depois que ele ficou famoso, depois que ele tomou uma posição social, tal, laureado, o pessoal elogiava, e vai e vem, a Bíblia diz que ele deixou de louvar, irmão. Se você observar, Davi não louvava, Davi não compôs nada nessa época. A história não diz que nessa época Davi ficou simplesmente vivendo aquela história que ele estava vivendo naquele momento, e o que era para ele focar, aquilo que era principal na vida dele, que era a vida dele lá na montanha, quando ele tomava conta das ovelhas, porque lá nas ovelhas ele louvava, ele adorava, ele cantava, e foi lá, num lugar oculto, escondido, que ele chamou a atenção de Deus. Foi lá naquele lugar. Foi lá naquele lugar que ele adorava, que ele buscava, que ele verdadeiramente estava na presença de Deus e ele conseguia focar no Senhor. Mas agora, Davi era famoso. E o grande problema, irmãos, é que no versículo 6, você observa que Davi não cantava mais, mas agora cantavam para ele. E o grande problema é esse, sabe? O grande problema é quando a gente para de louvar e alguém começa a nos louvar. Porque tem gente, irmãos, que não consegue lidar com elogio, nem com crítica, né? Quando critica, ele emburra. Não vou mais. Tu é o pastor, tem que ir. Tu é o pregador, tem que ir. Não tem ponto de correr, não. Mas quando elogia, o grande perigo do elogio é você achar que agora você não precisa mais louvar, mas adorar. Porque você está numa posição em que você agora é o centro da adoração, do louvor, do elogio. Olha o problema. E isso aí faz com que a gente saia do foco. E isso faz com que a gente esteja no lugar sem saber o que está buscando naquele lugar. Faz com que nós estejamos no culto sem conseguir cultuar.
Porque, irmãos, quantas pessoas aqui, na quinta-feira é o culto de oração, que a gente dobra o joelho. Mas eu te pergunto, você consegue dobrar o joelho e orar, focar no Senhor, entrar no trono de Deus, ou tu só se ajoelha e só vê a cadeira? Porque tem gente que só consegue olhar para a cadeira. Os outros estão orando, né? Deixa eu orar por mim ali. E deixa de entrar no lugar da oração, onde eu busco a Deus, porque tem alguém que está buscando por mim. E você observa, irmãos, que Davi, nesse ponto aí, começa a perseguição. Quando Saul ouviu essa conversa das mulheres cantando e dizendo, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, entrou no coração dele agora uma perseguição, e era o que Deus queria, irmãos. Porque quando nós saímos do foco, quando nós deixamos de lado o que verdadeiramente nos interessa buscar, e nós começamos a buscar outras coisas, Deus começa a trazer os mecanismos de nos buscar de volta. E você observa, irmãos, que nesse período aí, quando Saul começa a perseguir Davi, ele corre, versículo 18, versículo 19, ele corre para a casa de Samuel. Samuel era um profeta, irmãos, que Deus usava poderosamente. Samuel não tem uma palavra para Davi. Já que o foco é outro, Deus se cala. Vê aí, versículo 19, sucedeu, porém, que no tempo em que Merabe, filha de Saul, capítulo 19, versículo 18, perdão. Assim fugiu Davi, escapou e veio a Samuel, a Ramá, e lhe participou tudo que Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Você observa, irmãos, que Davi ficou com Samuel, não tem uma palavra de Deus através de Samuel para Saul, para Davi. Samuel não profetiza para Davi. Você vai, observa a trajetória. Davi daí, capítulo 20, ele sai daí e foge, porque Saul fica sabendo que ele está em Ramá, vai para lá, ele foge agora, capítulo 20, e vai ter com o sacerdote Aimeleque. E a Bíblia diz, irmãos, que ele ficou lá, o sacerdote, não teve, ele vai ter com Jonatas, seu amigo, filho do rei Saul, e aí ele se despede de Jonatas, porque aí ele descobre que verdadeiramente Saul quer matá-lo. Capítulo 21, ele vai ter com o sacerdote Aimeleque. Capítulo 21, versículo 1, ele vai ter com o sacerdote também não tem uma palavra para Davi. Capítulo 21, versículo 10, a Bíblia diz que quando Saul sabe que ele está aí, ele foge para a terra dos filisteus. E é quando o rei de Gate vê Davi e diz assim, o que é que veio buscar aqui? Deve estar doido. Ou seja, ele tinha matado o gigante dos filisteus, e agora foge para a terra dos filisteus. Quando o rei viu, disse, não, esse aí deve estar louco. Veio para cá, e ele se fingiu de louco. E quando ele se finge de louco, irmãos, o rei disse, eu não sabia, eu não disse que ele estava louco. E capítulo 22, ele foge para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, Davi volta a compor. Na caverna de Adulão, Davi compõe o Salmo 142. Salmo 142 ele compôs dentro dessa caverna. Coloca lá Salmo 142, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Olha o que ele se lembra. A ti, ó Senhor, clamei. E disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve teu nome. Os justos me rodearão, porque me fizeste bem. Capítulo 3, capítulo 22, versículo 3, a Bíblia diz que Davi se levanta, pega os seus pais e leva para o rei de Moabe, começa a direção,
leva o rei de Moabe e diz: fica com eles até que eu entenda o que Deus quer na minha vida. Se você observar, irmãos, ele leva os pais e deixa os pais lá na terra de Moabe. Os pais ficam com o rei e ele volta para a caverna de Adulão. E lá Deus envia um profeta, o profeta Gade vai ter com ele, versículo 4. O profeta Gade vai ter com ele, versículo 5, desculpa. Porém, o profeta Gade disse a Davi: agora Deus começou o quê? Mas você observa que do capítulo 18, que até o capítulo 22, versículo 5, ele foi ter com Samuel, ele foi ter com o sacerdote, e Deus não falou. Mas quando ele na caverna caiu em si e disse: tu és o meu quinhão na terra dos viventes, tu és quem eu devo orar, quem eu devo buscar, quem eu devo adorar, tu és o centro da minha atenção. Aí Deus manda o profeta lá. Deus volta a falar. Porque, irmãos, às vezes nós estamos no culto, mas dispersos do culto. Às vezes nós lemos algo, quem já está assim, você acaba de ler, esquece que leu. Já aconteceu com você de se apresentar para uma pessoa? Prazer, pastor Simões. Presta atenção no nome que falou, mas não presta atenção no nome que ouviu. Não é assim? Quem já passou por isso? A pessoa diz: meu nome é José. E a pessoa diz: meu Deus, como é o nome mesmo dessa pessoa? Está tão focado, ele está tão focado nele, que esquece de estar no lugar que ele deveria estar. Quantos de nós às vezes estamos assim, irmãos? Vem para o culto, não consegue focar no culto, não consegue cultuar, não consegue entender a palavra que Deus está falando. Fica olhando. O menino balançou o papel, olha para lá. O menino mastigou o copo, olha para lá. Está em todo lugar, menos no culto. E às vezes nós estamos assim, sendo levados de um lado para o outro. E Marta estava assim dentro de casa. E não percebeu quem estava sentado na sala dela. Não entendeu quem estava sentado na sala dela. Irmãos, deixa eu te falar. Eu ministrei ontem para um pessoal da presbiteriana. E Deus me fez lembrar algumas coisas. Que eu contei a minha história um pouquinho. Do que eu vivi, do que eu passei. Porque eu comecei minha história toda na música. Eu sou músico desde criança. Né? E eu comecei tocando. E minha história na igreja começou com música. E eu te digo, sabe o quê? Eu passei uns períodos lá em Garanhuns, quando eu comecei e tal. Muito ataque, né? Recém-chegado. E eu era pastor já. E quando eu fui transferido para João Pessoa, eu decidi no meu coração, eu ficar em frente de igreja de novo, com problema de gente mal agradecida, fico nada. Irmãos, eu cheguei em João Pessoa e de boa. Eu digo: eu ficar em frente de igreja de novo? Negativo. Cada um que se resolve com seus problemas. Eu estou fora. E eu era o pastor só quando ia para Garanhuns. Chegava em Garanhuns, pastor Simões. Chegava em João Pessoa, nem aí. Eu abri igreja, ficar em frente, fico nada. O grande problema, irmãos, é que eu estava lendo essa história de Davi e lembrando de mim. Os mecanismos que Deus usa não são muito bons. Davi, para voltar para o foco, Deus botou o rei para perseguir ele 13 anos. Podia ser logo no comecinho. 13 anos fugindo de Saul. Eu disse no meu coração, eu ficar em frente de igreja de novo, fico nada. Irene ia para uma igreja que tinha vizinha assim, os meninos tudo pequeno, e eu, negativo. Aí, irmãos, um dia eu estou em Garanhuns, eu tive um sonho. Aquilo não era um sonho não, foi uma revelação. E um homem vinha na minha direção e ele dizia assim, ele não falava nem comigo, ele falava com a pastora, ele dizia assim: está vendo aí teu marido? Ela: estou. Está parado. Não faz mais nada. E eu dizia assim: quem é você? Ele dizia: eu sou um anjo do Senhor. Eu amanheci com uma dorzinha aqui.
que eu fui bater no hospital, pedra no rins. Quem já teve pedra no rim aqui? Quem já ganhou menino? Quem já teve menino? O povo diz que é a mesma dor. Eu não sei, eu sei que eu sofri. Irmãos do céu, aquela dor começou. Eu fui embora para João Pessoa, eu não consegui dirigir. Não consegui dirigir. Foi outra pessoa dirigindo para mim. Eu visitava o hospital a cada 6 horas, quando o Buscopan passava o efeito. E toda vez que o Buscopan passava o efeito, eu me convertia. Jesus, se essa dor passar, eu abro a igreja, nós vamos fazer a obra. Irmãos, eu tinha ganhado um dinheiro para comprar as cadeiras da igreja. Passou 1 ano esse dinheiro na minha conta. Tu acredita nisso? E toda vez que eu ia para o hospital, me retrocedendo, que os meninos ainda eram tudo pequenos, não dirigia, não tinha igreja, não tinha ninguém para eu recorrer, pedir ajuda para ir comigo para o hospital. Eu ia, irmãos, dirigindo para o hospital. Chegava lá, tinha uma porta assim, Irene ia fazer o cadastro, e eu entrava lá e ia direto para a cama. Assim, eu abria a porta e a mulher, não pode entrar não. Eu dizia, pode. Eu mergulhava lá, eu morrendo. Pense numa dor terrível, que o crente se converte, volta para o foco. E eu fui para a faca, cirurgia. Eles colocam uma sonda no canal da uretra, vai até o rim. Depois deixaram lá um chamado duplo J. Não queira saber o que é, não. Não peça a Deus isso aí, não. Irmãos, quando eu ia urinar, eu me convertia 10 vezes. Toda vez que eu ia urinar, eu me convertia. De novo. Jesus, eu sou crente, eu creio em ti. Eu com medo de beber água. Eu tinha medo de beber água para não urinar. E é o contrário, você tem que beber água para a urina sair menos ácida. E eu com medo da dor que eu senti quando eu fui urinar. Começou no hospital, quando for tirar a sonda, o médico disse, vou contar até 3. 1, pá! Glória. É uma glória mesmo. Irmãos, eu digo, Jesus do céu, eu vou fazer a tua obra. Os mecanismos que Jesus usa. Mas isso acontece com quem ele tem propósito, irmãos. E eu fui fazer a obra. Eu digo, Jesus, nunca mais. Irmãos, alugamos o local, eu coloquei na placa, na porta, na parede da igreja, eu coloquei uma placa assim, mandei pintar. Aula de música grátis para criança a partir de 7 anos. Na igreja. Eu tinha aquela bateria ali, montei ela lá, um teclado. Os meninos nenhum tocava, comecei a ensinar para os meus e para os da rua. Era menino com força. E eu sozinho ali no meio, ensinando, tudo tocando. E eu dizia, terça-feira você vai tocar. Seu pai e sua mãe tem que estar aqui para lhe assistir. Eu vou tocar, eu digo, vai. E assim, e eu vou te dizer, irmãos, 4 meses depois disso, que a gente abriu a igreja, a gente passou um período de oração. No 4º mês, 3 meses não tinha ninguém na igreja, só nós. Eu, Irene e os meninos. Késia, pequenininha ainda. 4º mês, a igreja não cabia o povo. Era gente em pé para o lado de fora da igreja. Cabia. E Deus falava no meu coração assim, está vendo aí? A dor que tu sentiu, por quê? E eu aqui na minha cabeça, Senhor, enquanto vida eu tiver, eu não quero mais passar por aquela dor, não. Os mecanismos que Deus usa para nos trazer para o foco, que a gente, eu estou distraído dentro da igreja, aqui é o lugar onde você tem que focar naquilo que Deus está falando ao teu coração. Eu sei, irmãos, que
Deus começou a tratar na nossa vida lá em João Pessoa. Deus começou a mostrar quem Ele era, quando nós tomamos uma posição. Eu te digo, irmãos, você quer receber do Senhor, você quer que Deus realize na tua vida aquilo que Ele te prometeu, entrou dessas portas para dentro, foco. Se vai dobrar o joelho para orar, ora. Porque, irmãos, nós estamos assim nesses últimos tempos. Não conseguimos comer. E o diabo cria mecanismo para te tirar do foco. Você já viu um bêbado? Todo bêbado é ansioso. Eu digo isso que eu bebi, irmãos. E eu vou te falar uma coisa. A primeira cerveja e a segunda você ainda até gosta. Dali para frente, você bebe por beber. Não sente o gosto mais. Não escuta o que falam. Não fala o que presta. Está em outro mundo. Em outro foco. Em outro planeta. Aí no outro dia encontra as pessoas e diz: tu sabe o que tu fizesse ontem? Não, o que foi que eu fiz? Rapaz, não queira saber não. Como é que tu bebe e fica daquele? O diabo tem mecanismo de te tirar de quê? Ele quis fazer isso com Jesus, irmãos. Ele quis fazer isso com Jesus. Por quê, irmãos? Porque quando nós perdemos a nossa identidade aqui, espiritual, de quem somos, nós perdemos o foco. Qualquer outra coisa nos serve. E ele chega para Jesus, capítulo 4 de Mateus. Jesus estava jejuando. E ele chega para Jesus, e Jesus com fome, e ele vai no foco. Só que o diabo ele é tão sagaz que ele usa a tua necessidade, mas ele te tenta em outra coisa. Ele usou a fome de Jesus para tentar Jesus na fome? Não, irmãos. Ele usou a fome para tentar Jesus em sua identidade. A tentação não foi transforma pedra em pão. A tentação foi: se tu és o Filho de Deus. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Porque o foco era a fome, mas a tentação era o quê? Quem tu é? E às vezes nós estamos assim dentro da igreja, irmãos, dispersos. E Deus merece toda a nossa atenção ou não? Tu já conversou com alguém que não te dá atenção? Uma vez eu fui conversar com um major lá no quartel, foi eu e meu irmão. Um negócio de férias lá que a gente estava resolvendo. Não tem essas pessoas arrogantes que você está falando e ele andando? Aí eu conversando com ele, e ele lá atrás, já conversando, e o cara foi-se embora. Aí eu já ia, ele saiu do pavilhão e conversando. Meu irmão ia, aí eu parei ele. Digo: deixa ele ir. E eu fiquei falando bem baixinho. Pois é, major, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando ele não me ouviu mais, ele parou. Digo: agora vai ouvir? Disse: pois é, major, é aquilo que eu estava dizendo para o senhor. Tá bom, então resolve lá. Mas eu te digo, a falta de respeito. Você gosta disso? Quem gosta de ser tratado assim? Mas a gente trata Deus assim. Se ajoelha e ora para a cadeira. E eu vou te dizer, irmãos, oração é foco no que você vai fazer. Delane lê um texto aqui, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 26. Ela leu da mulher do fluxo de sangue. Esse texto aí, Jairo estava levando Jesus para sua casa, que sua filha estava morrendo. E a Bíblia diz que havia padecido por muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, e nada aproveitando. Isso antes ia do quê? A pior, isso é a mulher do fluxo de sangue. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou em suas vestes. Porque dizia:
Se tão somente o quê? Tocar nas suas vestes o quê? Irmãos, essa mulher fez uma oração antes. No seu coração. Porque se você vai a Deus, se você não foca na sua oração. Porque eu digo, irmãos, Jesus ia a caminho, mas Jesus parou. Mas eu te pergunto, quantas e quantas pessoas estavam encostando e tocando em Jesus naquela multidão? Tanto que os discípulos disseram, Senhor, quantas pessoas aqui estão te apertando e tu pergunta quem te tocou? Jesus disse, não, alguém me tocou diferente porque eu escutei a oração dela antes. Ia ser por aqui que ela ia colocar em prática a sua oração. Porque a gente faz umas orações abstratas, né, irmãos? Senhor, abençoa fulano. Vai lá e abençoa, irmãos. Quantas pessoas tem no nosso meio aqui que você sabe que você poderia abençoá-las? E eu estou falando sério. Quantas pessoas tem aqui no nosso meio? Ganharam neném. O marido está lá, de noite. Chega para essa pessoa. Vou pagar teu aluguel esse mês. Ele vai cair para trás, que ele nunca viu isso na vida dele. Quantas pessoas nós podemos abençoar, mas nós estamos focados em outras coisas. E esse foco é sempre em nós. Tanto que a gente, como eu falei, prazer, Pastor Simões, eu me ligo tanto no meu nome, que eu esqueço do nome de quem falou. Porque o foco sempre está em quantos e quantos de nós fazemos isso. Aquela mulher orou no seu coração, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E ela foi, irmãos. Quando ela toca em Jesus, Jesus é a mulher da oração. É a mulher que intentou no seu coração me tocar. Quem foi que me tocou? Aí a multidão, Senhor, papapá, quem é que sabe? Todo mundo está te apertando. Jesus, não, alguém me tocou. Antes dela me tocar, ela já tinha me tocado antes. Foco. O foco nos faz saber quem está conosco. Porque nesse episódio aí, Marcos capítulo 4 agora, no versículo 35, acontece outro ponto, que Jesus diz assim, passemos para outro lado do mar. E a Bíblia diz que quando eles vão no caminho, irmãos, acontece o quê? Uma tempestade. E a Bíblia diz que Jesus dormia. E o que aconteceu ali foi que quando a tempestade começou muito forte, eles começaram a ficar preocupados e agoniados e angustiados, porque o barco agora estava se enchendo de água e Jesus estava dormindo. E a Bíblia diz, e eles estavam na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta, irmãos, e diz assim, homens de pequena fé. Irmãos, deixa eu te perguntar, o foco faz a gente entender quem está no barco conosco. Quem está no barco conosco, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina quem nós somos e quem nós representamos. Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim, aqueles que ouvem a voz, a mim me ouve. Aquele a quem, olha só, quem vos ouve a voz, a mim me. E quem vos rejeita a vós, rejeitam a mim, me rejeitam. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me. Você já entendeu essa passagem para saber quem é você? Quando alguém não quer te ouvir, Deus também não quer ouvi-lo. Saiba quem está no barco quando te chamou. Saiba quem está no barco com você na hora da tempestade. Jesus levanta dali e diz para o vento, cala-te. E diz para o mar, aquieta-te.
E a Bíblia diz, irmãos, que na hora segue o quê? Uma grande bonança. Foco. Quem está com você? Marta estava tão atarentada fazendo as coisas, fazia café. Quem é que não gosta de uma Marta, né, irmãos? Enquanto a gente está escutando a palavra, tem alguém fazendo café. Marta estava tão preocupada, varrendo a casa. Não percebeu. Sentado na sala dela estava o dono do universo, o Deus dos céus e da terra. Sentado na sala dela. E ela preocupada com a galinha que estava piando. Tange as galinhas. Sentado na sala dela. Estava o dono dos céus e da terra. É igual Jesus dizer para aquela mulher no poço, né? Tu sendo judeu me pede água. Jesus disse, se tu soubesse quem está te pedindo água. Se tu soubesse quem está aqui, tu lhe pedirias. Irmãos, se nós soubéssemos quem está aqui quando a gente dobra o joelho. Se nós soubéssemos, irmãos, quem nos escuta quando a gente dobra o joelho. Mas a gente está dobrando o joelho e o nosso pensamento vai lá para Saturno, constelação de Órion. Estou falando de mim. Por isso que eu estou pregando essa palavra. Estou pregando para mim. Quantas vezes eu já me ajoelhei, irmãos, e eu estou olhando para a cadeira. E Deus cobrando de mim. Foco, Simões. Foca. Olha para mim. Jesus disse para Pedro andando sobre as águas. Irmãos, Pedro olhou para o vento e para o mar. Tira os olhos de quem? De Jesus. O que é que acontece? Afundou. Quando nós tiramos os olhos de quem necessita ter os olhos fitos, fixa lá. Aquele texto me chama tanta atenção porque Pedro, ali eu digo que Pedro, ele se mediu, ele entendeu quem era Jesus. Você imagina, a pessoa afundando no mar, aquilo que era o maior problema de Pedro, estava tragando ele, o mar. Jesus pega na mão dele aqui, ó, e ele olha para o pé de Jesus, pisando naquilo que era o grande problema dele. Era o chão que Jesus pisava, era o mar que estava engolindo Pedro. Às vezes, nós não entendemos quem está conosco. Estamos focados, um monte de coisa. Focado, tanta coisa. Jesus disse, Marta, Marta, uma só. Está aqui? Uma só. Diz para o teu irmão, o pastor está falando com tu ali, ó. Presta atenção, né? Marta, uma coisa só. Está aqui, irmãos. Uma coisa só. Cultua. Está no culto, mas não está cultuando. Está cantando, mas não está louvando. Está de joelho, mas não está orando. Nessa noite, em nome de Jesus, Jesus está dizendo para você, foca. Foca. Foca em mim. Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançai sobre ele. 1 Pedro capítulo 5, não me lembro o versículo, mas acho que é 7. Eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos orar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero convidar a pastora Irene. Nós vamos
adorar o Senhor, eu quero que você feche os teus olhos. Você está focado? Você vai adorar o Senhor com esse louvor, irmãos? Presta atenção. Presta atenção no que Deus vai falar com você através desse louvor. Olha para tu nessa noite. Porque o problema não está com Deus. Às vezes está em nós. Eu amo esse louvor porque ele fala exatamente isso. Quantas vezes eu estou distante e eu preciso me libertar de mim. A pastora vai estar orando. Glória a Jesus. Tenho prazer na sua lei. Tu és o meu Aleluia. amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. E se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, Aleluia. viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço todo o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu
Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. A tua vontade. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Ao te conhecer, Aleluia. todo o meu ser se enche de bondade. E Aleluia. o Espírito sobre a carne. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.